Cálculos estequiométricos envolvendo regra de 3 simples, nono ano, página 207 a 214. A massa atômica equivale à massa de um átomo, expressa em unidades de massa atômica. A unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono, que apresenta massa atômica igual a 12, carbono 12. Observe a seguir os exemplos de átomos de elementos químicos e suas respectivas massas atômicas. É importante ressaltar que a massa atômica não é exatamente igual ao número de massa. O número de massa, simbolizado por A, equivale à soma dos números de prótons e de nêutrons de um átomo. O número de massa é um número inteiro, maior que zero e desprovido de unidade. Já a massa atômica equivale à massa de um átomo, expressa em unidades de massa atômica. Os valores de massa atômica e número de massa não são iguais, porque quando prótons e nêutrons tomam parte do núcleo de um átomo, a massa total do conjunto é um pouco menor que a massa que esses prótons e nêutrons teriam se estivessem separados, devido ao efeito de empacotamento. A maioria dos elementos se encontra na natureza na forma de 2 ou mais isótopos diferentes. Alguns conceitos. Massa molar. A massa molar equivale à soma das massas atômicas dos átomos que constituem a molécula em unidade de massa atômica. Massa de íon. Um átomo neutro e um de seus íons apresentam quantidades diferentes de elétrons. Como a massa do elétron é desprezível, a massa do íon é igual à massa do átomo. Quantidade de matéria. No final do século XIX e início do século XX, muitos cientistas buscaram uma relação entre massa em grama e unidade de massa atômica. Através da realização de vários experimentos, foi estabelecido que o número 6 vezes 10 elevado a 23 era o fator de conversão entre o grama e a unidade de massa atômica. Então, 1 grama é igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Como é muito difícil de pesar a massa de um átomo, os químicos buscaram determinar o número de átomos em termos de pacotes, contendo um determinado número de átomos. Foi então desenvolvido o conceito de quantidade de matéria. A grandeza da quantidade de matéria é o mol. Mol é a quantidade da matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Pelo Sistema Internacional de Unidades, o mol é a unidade da grandeza da quantidade da matéria, da mesma forma que o metro é uma unidade de grandeza do comprimento. Constante de Avogadro. A quantidade de partículas elementares que equivalem a 1 mol foi determinada experimentalmente como 6,02214 vezes 10 elevado a 23. Essa quantidade foi denominada de constante de Avogadro, Na, em homenagem ao trabalho do cientista Amedeo Avogadro. Quando expressa-se a massa atômica em gramas para qualquer elemento, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando expressa-se a massa molecular em gramas para qualquer molécula, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Massa molar é simbolizada pela letra M maiúscula. É a massa em gramas de um mol da substância, ou elementos, ou íon, etc. Por exemplo, o gás carbônico, a fórmula molecular é CO2. Massas atômicas, C é igual a 12 gramas e O de oxigênio é igual a 16 gramas. A massa molar
M maiúsculo é igual a 12 mais 16 vezes 2, que é igual a 44 gramas por molar. Cálculo do número de mol. O número de mol corresponde à quantidade de matéria de um sistema que apresenta a quantidade de entidades elementares, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, igual à contida em 12 gramas do isótopo do carbono 12. O número de mol pode ser expresso matematicamente como N, que é o número de mol, é igual a M minúsculo, que é massa da amostra, sobre 2 M's maiúsculos, que é a massa molar da substância. Volume molar. O volume molar corresponde ao volume ocupado por um mol de qualquer substância a uma determinada temperatura e pressão. Para as mesmas condições de pressão e de temperatura, o volume molar de qualquer gás é constante. Nas condições normais de temperatura e pressão, que tem abreviatura de CNTP, é de 0 grau Celsius e 1 atm, ou 1,0325 vezes 10 sobre 5 Pa. Um mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Porém, a IUPAC alterou o valor da pressão nas CNTP para 1,0 vezes 10 elevado a 5 Pa. E o valor do volume molar passou a ser 22,71 litros. Exemplo, 22,71 litros de O2 nas CNTP equivale a 1 mol de O2 e 2 mol de átomos de O. Fórmula centesimal. Equivale às porcentagens em massas dos elementos que formam uma determinada substância. A fórmula centesimal indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa da substância. Fórmula mínima. A fórmula mínima equivale à proporção mínima em números inteiros dos átomos de cada elemento químico em uma molécula de uma determinada substância, ou seja, a fórmula mínima indica os elementos químicos de uma substância e também a proporção em números de átomos desses elementos expressas em números inteiros e os menores possíveis. Fórmula molecular. A fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento químico presente na molécula. Cálculos estequiométricos. São cálculos das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, que são as massas, volumes, números de mols e o número de moléculas, feito com base nas leis das reações e executado, em geral, com auxílio das equações químicas correspondentes. Esse tipo de cálculo segue, em geral, as seguintes regras. 1. Escrever a equação química balanceada. E 2. Estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema.